não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Porque se fosse assim, eu e você já teríamos morrido. Miqueias, capítulo 7, versículo 19. O pessoal do encontro aí vai adorar. Miqueias 7, 19. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? Aleluia. As mulheres podem sentar-se, porque os homens aqui são educados. É assim mesmo aqui, irmão. Os homens primeiro deixam as mulheres sentar. As mulheres são as primeiras aqui. Esses homens estão tão educados, eu não paro de dizer essa história. Os homens aqui na Ágape estão tão educados que estão abrindo até a porta de moto para a mulher entrar. Você tem uma ideia. Amém? Agora os homens podem sentar, recebendo a salva de palmas dessas mulheres, né? Aleluia. Eu quero a sua atenção nesses 30 minutos, em nome de Jesus. Existe um lugar onde Deus lança os nossos pecados e deles não se lembra mais. Eu vou repetir. Existe um lugar onde Deus lança os nossos pecados e deles não se lembra mais. Presta atenção. Isso não significa que Deus tem problemas de esquecimento ou que a gente pode abusar dele. De forma alguma. Mas significa que ele é misericordioso e compassivo. Ou seja, a misericórdia e a compaixão dele é infinitamente maior que a sua ira. Eu vou repetir porque tem gente que não ouviu. Quando a Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, significa que ele é misericordioso e compassivo. Ou seja, a misericórdia e a compaixão dele é infinita maior que a sua ira. É infinitamente maior do que a sua ira. Essa é a grande mensagem do Evangelho da Graça, das boas novas. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Essa é a grande mensagem do Evangelho. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem poder para fazer com que todas as coisas aconteçam segundo a sua vontade, que poderia, com um piscar de olhos, destruir quem ele quisesse, decide entrar na miséria humana e sofrer as consequências dos pecados deles. Perdoando e esquecendo. Perdoando e esquecendo. Isso ele fez, enviando o seu filho para morrer no meu e no seu lugar. Esse lugar que eu disse aqui no início, existe um lugar onde Deus lança os nossos pecados e dele não se lembra mais. Este lugar eu chamo de o mar do esquecimento do Senhor. Diga comigo, o mar do esquecimento do Senhor. Não, diga bem alto, o mar do esquecimento do Senhor. Esse é o tema da nossa ministração hoje. O mar do esquecimento do Senhor. Muito bem. Então existe um lugar onde Deus lança, está aí ó,
os nossos pecados e deles não se lembra mais. Mar do esquecimento do Senhor. Olha só o que o salmista Davi, o que o rei Davi escreveu no Salmo 103, no Salmo todo, nós vamos ler o Salmo todo. Salmo 103, do versículo 1 ao 22. Ele diz o seguinte, atenção. Ele começa o Salmo falando com ele mesmo. Nós aprendemos, sabemos, no encontro com Deus, numa ministração totalmente diferente do início. Esse encontro com Deus foi totalmente repaginado. Nós aprendemos que nós temos 3 inimigos. Vamos lá. Satanás, o mundo. O que é o mundo? É o sistema. Quando a Bíblia fala de mundo, é um sistema sem Deus. É o sistema, é o mundo sem Deus. De corrupção, de mentira. E o terceiro? A carne, que é o maior dos nossos inimigos. Satanás foi derrotado na cruz do Calvário. Eu não quero conversa com ele. Ele tem que obedecer o nome de Jesus. E pelo nome de Jesus, ele tem que sair das vidas, ele tem que sair dos territórios. Acabou, não tem conversa. Ele foi derrotado na cruz do Calvário. E na cruz o Senhor nos deu autoridade contra ele. Ele disse, vocês pisarão serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, poderá vos causar danos. É isso que está escrito na minha Bíblia. Eu tomei posse dela e eu vivo por essa e com essa autoridade em nome de Jesus. E o meu ministério é um ministério de guerra contra o inferno. E nessa guerra só tem um ganhador, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor. Não tem outro. Então, o salmista começa falando com ele mesmo, com a alma dele. Falando para convencer a alma dele do que ele estava dizendo. Porque nós somos os maiores inimigos de nós mesmos. O único que pode te derrotar é você mesmo. É você mesmo, não tem outro. Se você deixar as palavras te ofenderem, se você deixar o inimigo te atacar, e o que ele diz, o que ele faz te atingir, acabou, você vai ser derrotado. Mas se você se impor, você vai ser mais que vencedor, como a palavra de Deus diz. Então o salmista começa a falar deste tema que eu estou dizendo aqui, mar do esquecimento, da misericórdia, bondade, compassividade do Senhor. Ele começa falando com ele mesmo, e ele diz assim, ó, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Ele está dizendo, minha alma, bendiz o Senhor, fala bem dele. Bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência. Ele está dizendo, alma, é o Senhor quem enche de bens a tua existência. Eu não posso deixar de pregar essa verdade que tira a gente da miséria. Não tem como, porque a Bíblia inteira prega isso, fala disso. Então vamos lá, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O que ele está dizendo é o seguinte, ainda que seja velho, vai ficar jovem. Vai ter força como jovem. Vai sonhar como jovem. Mente renovada, transformada. Tem velho, caduco, crente, atrapalhado e atrapalhão,
que não consegue entender e se render ao novo. Porque está dentro de uma caixa. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar. Eu vou repetir. Não acusa sem cessar, ou ele não se ira de forma que daqui a pouco não acabe a ira dele. Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Porque se fosse assim, eu e você já teríamos morrido. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Ele fala com os céus. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade, falando para nós, os justos. Bendigam o Senhor, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, a minha alma. Aleluia. Aleluia. Muito bem. Voltando para o Miqueias. O livro de Miqueias é um dos livros menores do Antigo Testamento e faz parte dos profetas menores. Ele profetizou no século 8 a.C., durante um período, olha só, de instabilidade política e social em Israel e em Judá. Então veja que isso é antigo, isso não é de agora. Instabilidade política, financeira, social, isso não é de agora. Miqueias abordou questões de justiça social, corrupção e idolatria. É disso que fala o livro de Miqueias. Então isso é antigo, isso não é novo. E a passagem de Miqueias que nós lemos, 7:19, ocorre no final do livro, para fechar, onde o profeta expressa confiança na restauração e perdão de Deus, após o castigo pelos pecados do povo. Então o povo estava sendo castigado, Deus castiga o seu povo por causa dos seus pecados, por causa da sua idolatria, se rendendo diante de imagem de escultura, dobrando, cantando para elas. Idolatria é isso, é dar a homens
que coisas, aquilo que só a Deus pode ser dado, que é louvor, culto, adoração. Corrupção. Olha lá. Então, esse povo, injustiça social. Esse povo estava vivendo não muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Então, Deus castiga o povo por causa disso. Mas o que Miqueias está dizendo em 7,19 é: Ele é Deus compassivo. Ele castiga por um tempo, se ira por um tempo. Mas o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia é muito maior do que a sua ira. E o profeta então diz, ele vai pisar, tornar pó, e vai esquecer os nossos pecados jogando nas profundezas do mar. Vai haver restituição para nós, vai haver cura para nós, vai haver restauração para nós. Essa é a mensagem de Miqueias. E essa é a mensagem do Espírito para você hoje. Ontem Deus colocou essa mensagem no meu coração, durante a ministração do encontro. E hoje de manhã, com tudo já na minha mente, eu organizei. Então, a mensagem geral do livro de Miqueias destaca a fidelidade de Deus em meio às falhas humanas. Eu vou repetir: fidelidade de Deus em meio às falhas humanas. Em meio às nossas falhas, Deus continua fiel. Fiel ao seu amor. Ele nos ama, Ele te ama, independente de qualquer coisa. Por isso, Ele é compassivo. Eu vou explicar daqui a pouco o que é compaixão. Então Ele continua sendo fiel. E o livro aponta para a esperança de um relacionamento renovado entre Deus e seu povo. É isso que Deus vai fazer hoje aqui. Vai renovar. Ele quer renovo no relacionamento com Ele. Você não entendeu? Ele quer que você renove o seu relacionamento com Ele. Aleluia. Então é disso que eu quero falar nessa noite. É que existe esperança de renovação do relacionamento de qualquer pessoa com Deus. Eu disse, qualquer pessoa. Para o corrupto, para o adúltero, para o efeminado, para a masculina, para o pobre, para o rico, para o adúltero, para o mentiroso. Existe chance de renovação e esperança de relacionamento com Deus, porque em meio às nossas culpas, infidelidades, Ele continua fiel. Ele continua fiel. Nosso Deus é maravilhoso. Então vamos lá. Quando Miqueias fala das profundezas do mar, ele está falando de compaixão. O que é compaixão? Atenção. Compaixão é participação na infelicidade do outro. Uma pessoa que tem compaixão da outra, ela entra junto com a pessoa no sofrimento dela. Paixão com, compaixão. Paixão com, sofre com. Compadece junto. Isso aqui é compaixão. E essa compaixão gera um sentimento altruísta. O que é altruísmo? Altruísmo é o contrário de egoísmo. O egoísta, ele quer só para si. O altruísta não. Ele faz, se doa, sem querer nada em troca. Então a compaixão, ela gera um sentimento altruísta.
de se doar. É assim que Deus é. Ele entra misericordioso, quer dizer, entrar na miséria do outro. Misericórdia. É entrar na miséria, é se compadecer. Compaixão também é entrar junto, sofrer junto. E misericordioso é entrar na miséria, passar a miséria junto. Foi isso que Jesus fez. Entrou, veio com compaixão, entrou na nossa vida para sofrer pelos nossos pecados. E Ele foi misericordioso porque entrou na nossa miséria humana. E tomou para si a minha miséria e a sua miséria, para que a gente não precise ser miseráveis. Isso precisa ser compreendido por quem diz que tem fé em Deus. Ele não está só interessado em te levar para o céu. Ele está interessado em que você tenha uma vida íntegra. E vida íntegra que eu estou falando aqui é sem faltar nada em todas as áreas. Completude. É isso que Deus quer. Que a tua família esteja bem. Que você esteja bem. Que você seja maduro emocionalmente para aguentar os rojões, para aguentar os turbilhões. Porque se você tem fé em Deus, ainda que você não veja, você vai continuar crendo. Porque Ele continua sendo fiel. Você e eu jamais vamos ser perfeitos. Tem igreja que confunde o que é santidade e fica cobrando das pessoas que elas sejam perfeitas, perfeição. Santidade não é perfeição, santidade é separação. A palavra santidade quer dizer separar. Santo quer dizer separado para o uso exclusivo de Deus. Isso não quer dizer que você não vai errar. Não existe ninguém na face da terra perfeito. Ninguém, só Jesus foi perfeito. Por isso Ele pôde me substituir e te substituir. Portanto, hoje Deus quer tirar esse peso de você. Você que entrou aqui com um peso, achando que a igreja onde você estava ou por onde você passou era muito pesada para você. E se ela te cobrava perfeição, realmente é muito pesado para você. Mas isso não quer dizer, querido, que nós não temos que tentar sermos íntegros em tudo. Uma boa atitude em tudo, embora vamos errar. Vamos errar porque nós somos perfeitos. Continuamos sendo pecadores, embora diferente dos pecadores do mundo. Os nossos pecados, eu sou pecador, você é pecador, mas é pecador perdoado em Cristo Jesus. É isso que você tem que entender. Essa é a mensagem da graça. Se você hoje aceitar que Deus lance os teus pecados no mar do esquecimento, porque tem gente que não entende isso e fica diante de Deus se martirizando. Por quê? Porque ouve de pessoas, ouve do diabo. Só tem 3 pessoas que lembram dos teus pecados: o diabo, que é o nosso principal acusador, pessoas ímpias. Tem muito ímpio dentro da igreja que só faz condenar os outros, lembrar os pecados dos outros, e sem piedade. E você, porque Deus não se lembra mais deles. E quando você vem com essa tolice para frente dele, ele diz: de que você está falando? A fé no Evangelho da graça é: Jesus Cristo pagou por todos os meus pecados, e eu fui livre, sou livre, livre para adorar a Deus. Não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Mas preste atenção. Então, compaixão é participação na infelicidade do outro, que gera esse sentimento altruísta de sofrer junto, e até no lugar da pessoa. Eu estava falando com o Dionis Filho, porque o Dionis Filho gosta de ajudar as pessoas.
E aconteceu uma parada aí, e vai acontecer muitas vezes. Eu disse para ele: seja bem-vindo ao time. Você nessa área e eu aqui, na minha. Mas eu quero te dizer, filho, aprenda. Quando você vai ajudar alguém, se esqueça e se anule. Porque se você quiser verdadeiramente ajudar alguém, você vai ter que fazer como Jesus fez. Tem que ir para a cruz. Muitas vezes, irmão, nós vamos ajudar pessoas que não vai estar nem tchum para nós. Muita gente é assim, não está nem tchum para Jesus. Mesmo Jesus indo para a cruz e morrendo no lugar dele, pelos pecados dele. Então quem sou eu para estar cobrando de alguém que ele me retribua alguma coisa porque eu o ajudei? Não. Eu entendo isso porque sou maduro na fé. Quem está entendendo aqui? Então deixa de tolice. Quando você for, se não te tranca dentro da tua casa e não vai ajudar ninguém, porque se você for ajudar alguém, você vai correr o risco de ir para o lugar dela. Foi isso que Jesus fez. Foi para a cruz no meu e no teu lugar, para poder me ajudar e te ajudar. Isso é ser cristão autêntico. O homem não esquece. Tem gente aqui super magoada ainda, super ferida na alma, porque não esqueceu o que foi feito para ele ou para ela. Mas Deus não. Apesar de ter filhos rebeldes que falam dele, não querem saber dele, nem lembro dele durante o dia, só lembro dele durante a noite e muito obrigado, Senhor, e dorme. Não fala nem com ele, mas ele está disposto. Não digo insistindo, mas ele está disposto a ter um relacionamento com filhos que nem esse. Será que não está na hora de voltar? E não está na hora de mudar? Então, compaixão. Quando Miqueias fala das profundezas do mar, ele está falando de compaixão. Também, quando Miqueias fala das profundezas do mar, ele está falando de perdão dos pecados. Diga, perdão dos pecados. Ele está dizendo que, embora o homem insista em pecar, Deus está sempre disposto e disponível a perdoar. É isso que ele está dizendo. Então, quando Miqueias fala das profundezas do mar, ele está falando de perdão dos pecados. Diz para essa pessoa que está do lado dela, porque talvez ela precise ouvir, não só de mim, mas de você também que está mais próximo para ela. Pode ser que ela acredite mais em você do que em mim. Diga para ela assim, ó: por favor, entenda, Deus, através de Cristo Jesus, perdoou os teus pecados. Você está livre. Agora diz para ele de novo: você só precisa crer. Se você crer, a sua vida vai mudar. Foi o que eu disse para a irmã: mudou aí dentro, você vai ver, tudo vai mudar por fora. Porque as pessoas querem mudança fora, mas não querem mudar por dentro. Aí, meu rei, também, em terceiro lugar, quando Miqueias fala das profundezas do mar, simboliza o completo esquecimento divino. Simboliza o completo esquecimento de Deus. O que você precisa entender é que o sangue de Jesus te purifica e limpa de toda a sujeira e imundícia que o pecado traz. Eu vou repetir: não interessa se você matou, não interessa se você estuprou, não interessa se você cometeu os crimes mais horrendos do mundo. O sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, é capaz de limpar todo e qualquer pecado e iniquidade do homem. Foi por isso que ele morreu.
Nós, a igreja do Senhor em toda a face da terra, aceita essa verdade ou não? São ex. Para aqueles que realmente têm uma vida cristã autêntica, são ex. Como eu, ex-bandido, ex-cheirador de cocaína. Sem amor à família, sem zelo por si próprio, sem honra aos pais. Eu sou um ex tudo isso. Ex-adúltero, ex-ladrão, porque tive a oportunidade de roubar e roubei. Mas hoje, pela misericórdia e bondade do Deus que entrou na minha miséria e tomou para Ele, e isso para mim mudou a minha história e mudou a minha vida. Quem mais aqui teve a vida mudada? Por favor, dê glória a Deus. E os orgulhosos que vivem no mundo sem Deus dizem o seguinte: está doido? A igreja é cheia de ex. É isso mesmo. É aí que está o poder de Deus. Nós somos ex. Eis tudo isso que eu digo. Mas atualmente, filho do Deus vivo, mais que vencedor, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Oh, aleluia, aleluia. Justo, justificado pelo sangue do Cordeiro, livre. Por quê? Porque ele decidiu esquecer. Ele paga e esquece, ele não cobra. Ele não cobra. Pode começar a vir o grupo de louvor. Em quarto lugar, quando Miqueias fala das profundezas do mar, significa que os nossos pecados são removidos da presença de Deus. Eu vou repetir. Quando Miqueias fala das profundezas do mar, significa que os nossos pecados são removidos da presença de Deus. É isso que quer dizer esse texto. Quando a pessoa crê em Jesus, decide se entregar para Ele. Bios! Quando a pessoa crê em Jesus, decide se entregar. Olhe para mim. Quando a pessoa crê em Jesus, decide se entregar para Ele, crê e aceita o sacrifício dele na cruz. Deus diz o seguinte: tira isso da minha frente. Quando a pessoa vem, cheio de pecados, cheio de tudo que eu disse aqui, que entra na presença, que crê no sacrifício de Cristo, torna isso público, e ele diz: eu aceito o sacrifício de Jesus, e eu creio que Jesus pagou pelos meus pecados. Na hora Deus diz: tira os pecados dele da minha frente, tira essa imundícia da minha frente, tira tudo daí. Por que ele diz isso? Porque os nossos pecados não trazem alegria nem satisfação a Ele. Então é colocado no lugar dos nossos pecados o memorial do sacrifício do seu Filho. Na presença de Deus, para os justos tem um memorial diante de Deus. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê os nossos pecados. Por isso que o salmista disse isso. Ele vê o sangue de Jesus sobre nós. É um memorial. É isso que traz a memória dele. E esse memorial satisfaz toda a justiça divina. O Senhor Jesus cumpriu a justiça. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Ele levou sobre si os nossos pecados, por isso Ele teve que morrer. Ele pagou o preço no meu e no seu lugar.
creia, você que já é cristão, confesso, que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que ainda não fez isso, tem a oportunidade hoje. Mas creia, ainda que você erre, porque todos nós erramos. Uma coisa é errar, outra é permanecer no erro. Como eu disse no encontro, uma coisa é você receber aqui o perdão dos seus pecados. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um imoral, estou com meu celular cheio de filmes pornôs, mas eu vou limpar agora, e amanhã joga tudo de novo lá. Depois de amanhã, passa 15 dias, joga tudo de novo lá de novo, apaga e joga tudo lá de novo. Não, isso aí é permanência no pecado. Esse não recebeu a graça e não entendeu. Eu estou falando daqueles que erram, porque são pecadores e não são perfeitos, mas quando erra se arrepende e diz: nunca mais eu vou fazer isso de novo. Ele vai errar lá na frente, mas vai acontecer de novo. Ele vai dizer: não, nesse erro eu não permaneço mais, foi sem querer, mas nunca mais eu vou passar por aqui, nunca mais eu vou cometer isso de novo. Assim é a vida do cristão que crê que os seus pecados foram perdoados e que foi remido no sangue de Jesus. O pecado é um deslize, é sem querer, não é proposital. Desses, o Senhor não lembra mais. E na nossa ignorância, como foi na minha, do desconhecimento do Senhor, que cometi tantos erros e pecados brutais, o sangue de Jesus purifica e lava. E aí, meu filho, eu creio e sou curado. E ainda que tenha algum tipo de pagamento para a justiça humana, eu vou fazer isso sabendo, eu estou pagando pelos meus pecados diante da humanidade, através de multa, de prisão, sei lá de quê, mas na presença de Deus, Deus não se lembra mais. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Então, entenda, por causa do sacrifício de Cristo Jesus, Ele não lembra mais das nossas transgressões. Por causa do sacrifício de Cristo. Então diga assim comigo: o homem peca. Diga: a pessoa peca, mas Deus perdoa. Diz para essa pessoa que está do teu lado: a gente peca, mas Deus perdoa. O Salmo 103:12. Põe para mim aí, meu rei. Salmo 103:12. Vamos lá? E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Isaías 1:18. Põe aí para mim, querido. Venham. Esse é o chamado de Deus hoje para você. Venham. Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Como púrpura e como a lã se tornarão. Jeremias 31:34. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Glória a Deus. Então entenda,
Essa passagem de Miqueias enfatiza a ideia de que Deus é capaz de perdoar completamente e esquecer os pecados daqueles que se voltam para Ele em arrependimento. Eu não sei como é que está a sua vida. E eu posso imaginar por que o Espírito Santo me deu essa mensagem hoje. Mas só Ele te conhece profundamente. Ele te trouxe aqui nessa noite para que você saiba que você é um filho, uma filha muito amada, de um pai muito amoroso. E que Ele quer reconciliação com você. E que pelo arrependimento dos teus pecados, hoje, você pode ser perdoado totalmente. Limpo totalmente, curado totalmente. E mais, ter os teus pecados totalmente esquecidos por Deus. Esse é o apelo nessa noite. Entregue sua vida para Jesus. O pecado vai te levar para a morte, é morte espiritual, é separação eterna de Deus. É o que a Bíblia chama de inferno. Lá não é o teu lugar. Deus te ama tanto que Ele mandou o Filho dele morrer no seu lugar, porque Ele não quer passar a eternidade sem você. Você é muito importante para Ele.